generosa contribuição. Eu queria falar com você hoje sobre construção de um muro de esperança. Isso mesmo. Como é que a gente constrói um muro de esperança? E o texto base para a gente falar sobre isso é lá em 1 Tessalonicenses 5:11, que diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o fazeis. Por que eu trago esse tema da esperança? Porque a gente vive tempos no nosso país, no mundo, guerras, racionamentos disso, falta daquilo, questões de ordem familiar, questões de ordem conjugal, questões de falta de emprego, saúde. A gente às vezes fica com muitas interrogações, a gente às vezes fica com muitas dúvidas e fica receoso que é da nossa natureza humana. Isso não deve nos deixar fora da perspectiva de que somos amados de Deus. Mas nós somos humanos e, como humanos que somos, Deus nos conhece e sabe que nós vamos ter dúvidas, que nós vamos ter algumas questões que vão nos acompanhar. Umas vão se resolver, outras não, só na volta do Senhor Jesus, e assumir isso nos faz muito bem. Por quê? Porque quando nós assumimos essas nossas dificuldades que temos, até mesmo de ordem de fé, nós podemos então, em assumindo, nós podemos então ser tocados, trabalhados, edificados pelo Espírito Santo. Ele que é aquele que pode e que faz a obra de Jesus Cristo em cada um de nós. Mas isso acontece quando a gente parte da realidade, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós somos, daquilo que nós realmente desejamos e quando assumimos que temos isso. Então, esse tema da esperança que vivia também, estava ali naquela comunidade de Tessalônica tão nova, talvez de alguns meses. Vocês conhecem a história, quando Paulo funda essa igreja, ele funda a igreja vindo de Filipos, e por volta do ano 50, 48, 49, 50, ele escreve essa carta por volta de 51, já, porque foi uma igreja que cresceu ali num momento muito conturbado da própria cidade. Era uma cidade onde os judeus perseguiam os cristãos. Por quê? Porque o cristianismo estava indo forte, a conversão, muitas conversões, aquele povo ali em Tessalônica, muitas pessoas de influência, muitas mulheres com dinheiro. Isso deixou o povo lá, os cidadãos normais lá, entre aspas, normais, entre aspas, né? Mas os não cristãos, os gentios ali, um pouco abalados, e começaram a perseguir a igreja. Inclusive, Paulo teve que sair correndo também dali, porque ele sofreu muitas repressões ali, não foi fácil. Mas ele vendo, depois distante, a situação da igreja como ficou, ele resolve, então, escrever uma carta e depois mais uma carta para confortar esse povo ali de Tessalônica. E como a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela nos fala através dos tempos. Não foi escrito para a gente, mas Deus, sabedor de que nós existiríamos, ele então provém que essa palavra, escrita lá no começo da nossa era cristã, no ano 50, 51, ela até hoje tenha aplicabilidade nas vidas de qualquer pessoa do nosso século 21, aqui do ano de 2024. E ele traz duas palavras que são muito fortes aqui nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira palavra é exortai-vos, né? Deus conta, meus irmãos, Deus conta com o nosso pastoreio. Nós, como comunidade cristã, não podemos viver sem pastorear o outro. Nós somos chamados para pastorear o outro, para estar ao lado do outro, mas nós só podemos ser úteis para o reino de Deus quando nós nos pastoreamos primeiro. Isso que é a grande dificuldade que muitos cristãos têm nos dias de hoje, de se pastorear primeiro, se pastorear com os valores do reino de Deus, se pastorear com os valores que emergem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, temos que ter essa consciência de que cristãos valorosos seremos, de que cristãos úteis seremos para o reino de Deus, se tivermos essa
capacidade, esse entendimento, essa vontade de sermos primeiramente pastoreados. Pelo grande Deus, evidentemente, mas se eu não permito que ele me pastoreie nessa ou naquela área, se eu não permito que o Espírito Santo molde a minha vida, molde o meu caráter, eu pouco poderei fazer para me pastorear e para pastorear o outro. Então, Paulo tem essa compreensão. Imagina um povo gentio, imagine judeus que eram assim observadores da lei, de uma hora para outra são convertidos genuinamente a Jesus Cristo e sofrem perseguições, mas antes das perseguições tem muitas dúvidas. Tem muitas questões que Paulo teve que sair correndo, não explicou direito, e ele então escreve essa carta para explicar, por exemplo, sobre a morte. Vamos para onde depois que morremos? Muitos tinham dúvida, e Paulo responde o que acontece com os que estão vivos quando Jesus voltar e para onde nós vamos quando morremos. Então, Paulo começa a responder as questões que estavam acontecendo, que havia ali no meio daquele povo, e então escreve essa carta preocupado, porque não podia estar mais presente, mas ele não podia estar presente, mas ele contava com homens e mulheres rendidos e rendidas a Jesus Cristo, que podiam pastorear e pastoreavam também através de uma boa leitura. Esse é um ponto que nós temos que considerar sempre. Nós estamos pastoreando a partir de quê? Qual é o texto que nós estamos usando para pastorear? Que livros estamos indicando para pastorear? Que música estamos ouvindo para pastorear? Platão dizia que nós somos o que ouvimos, que quando um governo, um chefe de Estado, um poder deseja dominar alguma categoria de classe social, ele então resolve isso através da música. Veja que interessante. Platão já dizia isso, né? Você é o que você escuta, e depois, mais tarde, vão copiar essa frase de Platão para dizer que você é o que você come. Lembra disso? Pois é, mas Platão já dizia que você é o que você escuta. Então, o que você está ouvindo? Né? Então, alargando mais, o que nós estamos lendo? Né? Com o que nós estamos conversando? Qual é o nosso ciclo de amizade? São conversas que nos edificam, que nos pastoreiam, para que possamos ter um cabedal maior, muito mais estrutura emocional, espiritual, para pastorear os outros? Então, Paulo conta com esses que ficaram lá para seguirem o seu ministério e pastorearem. Então, quando Paulo diz para você, olha, não se preocupem, exortem. Exortar aqui é estar do lado, não é aquela exortação negativa. Você fez errado, você errou, você está em pecado, não. Exortação aqui é de estar ao lado, de chamar para conversar, de abraçar, estar junto, pastorear. E a segunda palavra que Paulo usa nesse seu texto é a palavra edificar. Essa palavra é de uma profundidade muito grande, porque nós temos que entendê-la qual é no original. Vou aqui ler para você qual é essa palavra no original grego. É oikodomeo, oikodomeo, ou oikodomel, depende como você vai pronunciar. Oikodomeo é uma palavra que significa edificar, mas é construir. Construir uma casa. Pensa, eu vou construir uma casa, vou construir um muro, vou construir alguma coisa, é construção mesmo. É de você colocar a mão no arado, é você colocar a mão na massa, pegar o tijolo. Essa palavra edificai-vos aqui é justamente isso que Paulo está convidando o povo para construir. E construir o quê? O que nós precisamos construir em nossas vidas que ainda precisa ser construído? O que nós precisamos seguir construindo nas nossas vidas que ainda não estão prontas, definitivas? Onde você parou a construção da sua veia de esperança? Onde você parou a construção do seu desejo de ler? Onde você parou a construção da sua necessidade e você sabe que tem de orar? Onde você parou de construir a generosidade que habita em você? Onde você parou de construir aquela vontade de ajudar os outros, de ser voluntário? Nós precisamos resgatar
essa necessidade de construção, de seguir nos construindo, para que então, nos construindo plenos com a ajuda do Espírito Santo, possamos ajudar os outros a seguirem suas jornadas. Minha irmã e meu irmão, o evangelho, ele é claro, ele é focado nas nossas vidas para que a gente gere frutos na vida dos outros. Nós, então, somos chamados a cuidar dos outros. O evangelho é falar as boas novas para os outros. O evangelho não fica somente em nós, não deve ficar somente em nós. E se ficar somente em nós, não é o evangelho de Jesus Cristo. Você e eu somos chamados para sermos edificadores de esperança, edificadores de paz, edificadores de amor, aqueles que ajudam, que contribuem para que as pessoas sejam despertadas a produzir o melhor que tem nelas. Todos nós somos agraciados com dons. Então, quando Paulo fala que a gente precisa estar ao lado do outro para pastorear, precisamos também estar do lado do outro para despertar no outro o seu desejo, a sua plenitude de um construtor de esperança. Eu desejo que você seja esse portador de esperança. Eu desejo que você saiba que há esperança, saiba que há um Deus poderoso e que nada, nada, nada está no final. Nada, nada, nada é isso que está posto. Porque o nosso Deus é poderoso, ele pode todas as coisas. E ele certamente, como ele multiplicou a vida de Jó, quando Jó reconhece, e Jó reconhece através de um ato de esperança de um Deus todo-poderoso, em cima de um Deus todo-poderoso, ele olha para os seus amigos e intercede por eles. Veja, isso é vida cristã plena, se importar com o outro. Então, construamos, você e eu, muros de esperança que nos segurem, que nos protejam, mas que, acima de tudo, sejamos muros de esperança para os outros que precisam também saber que são amados e desejados por Deus, que Deus se importa com a vida deles e que Deus deseja que eles vivam a plenitude da vida. E a plenitude da vida é viver com Jesus, é ser pastor e, a partir de Jesus, pastorear os outros com palavras que edifiquem e, em pastoreando os outros com palavras que edifiquem, também sejamos nós agentes de paz.